E aí pessoal, nas últimas semanas, diversas informações científicas sobre a Coronavac foram publicadas. Ela começou a ser usada no Brasil assim que foi aprovada pela Anvisa em janeiro desse ano. Também em janeiro, o Chile, que hoje é um dos países com maior percentual da população vacinada, também iniciou o uso dela. Porém, a eficácia anunciada de 50% levantou algumas dúvidas se ela de fato ajuda na pandemia. Então será que a Coronavac está funcionando mesmo? O Chile está notando a proteção gerada por ela? E será que ela protege contra a variante brasileira do coronavírus? Relaxem aí, que no vídeo de hoje vamos ver o que sabemos sobre a efetividade da Coronavac no Chile e no Brasil. Vem comigo! Olá, Unicientistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em Biotecnologia, e hoje vamos ver os estudos feitos no Chile e no Brasil para ver qual é o real impacto da Coronavac em proteger a população e diminuir os problemas da pandemia. Mas antes de tudo, se vocês querem continuar por dentro das informações científicas mais atuais, já se inscrevam no canal e nos sigam no Instagram e no Twitter. Também já deixem o like e compartilhem com todos os contatos de vocês. Só assim, mais pessoas vão ficar informadas com conteúdo de qualidade e vamos ficar cada vez mais próximos do fim dessa pandemia. Obrigado de coração! Para começar a falar sobre as informações da Coronavac, vamos responder a primeira pergunta desse vídeo. Essa vacina está protegendo as pessoas mesmo? A principal fonte da resposta vem de um anúncio do Ministério da Saúde do Chile, que testou a efetividade da vacina. Lembrando que, como vimos no vídeo sobre a campanha de vacinação em Israel e no Reino Unido, a eficácia de uma vacina pode ser diferente da efetividade. De modo resumido, a eficácia é o valor de proteção calculado em experimento científico de fase 3, enquanto a efetividade é o que podemos chamar de eficácia da vida real, e representa o nível de proteção após a vacinação em massa. E é isso que vamos ver nos dados do Chile. Lá, a Coronavac foi aplicada em aproximadamente 90% dos vacinados. A eficácia geral dela, que foi calculada no Brasil, em relação ao desenvolvimento de sintomas, foi de 50,7%. O intervalo de 28 dias entre as doses foi respeitado, e o estudo por lá foi feito entre o início de fevereiro e o início de abril, em maiores de 16 anos. Os principais resultados foram calculados em uma população de aproximadamente 4 milhões de pessoas, que é o número de pessoas que receberam as 2 doses da Coronavac. Para conseguir calcular os valores de efetividade, o mesmo número de pessoas não vacinadas foi usado como referência. O ponto de análise foi 14 dias após a segunda dose, sendo que a efetividade foi calculada para 4 fatores da Covid-19. São eles: o desenvolvimento de sintomas, que teve uma redução de 67% na população vacinada, as hospitalizações, com diminuição de 85%, o desenvolvimento das formas graves, que reduziu em 89%, e o número de óbitos, que foi 80% menor nos vacinados. Assim, os valores de efetividade foram até superiores que os anunciados para eficácia, mas em geral, podemos afirmar que ambos os resultados são coerentes. Nessa mesma análise, também foi possível avaliar a efetividade de apenas uma dose, contando de 14 dias depois até o dia da segunda dose. Nesse caso, os 4 valores de efetividade ficaram abaixo dos 50%, mostrando que a segunda dose é essencial para a proteção completa da vacina. É bom ressaltar que esses dados ainda não foram publicados em revistas científicas, o que pode fazer com que esses valores mudem um pouco. Porém, esse anúncio já nos dá uma ótima ideia de como essa vacina está sendo importante para controlar a pandemia. Beleza, agora que vimos que a Coronavac possui uma efetividade satisfatória, vamos para a segunda pergunta desse vídeo. Ela funciona contra a variante brasileira do coronavírus? A resposta dessa pergunta vem de um estudo feito em Manaus, que foi conduzido por diversos pesquisadores brasileiros e de diversos outros países, em uma parceria internacional. Nele, o período analisado foi de fim de janeiro até o fim de março. Envolveu apenas profissionais da saúde. Foram incluídas 393 pessoas vacinadas e outras 135 assintomáticas. Da mesma forma como no estudo anterior, o mesmo número de não vacinados foi usado como controle, tanto sintomáticos quanto assintomáticos. Todos os participantes fizeram PCR para confirmar a infecção pelo coronavírus, sendo que a análise considerou pessoas que tomaram tanto uma quanto 2 doses, mas contando a partir da segunda semana da primeira. Desse modo, a efetividade foi determinada para 2 fatores: o desenvolvimento de sintomas, que apresentou uma redução de quase 50% na população vacinada, o que é condizente com o valor de eficácia anunciado, e a infecção, que foi em torno de 35% menor. Nesse estudo, não foi possível sequenciar o genoma do SARS-CoV-2 em todas as pessoas que foram infectadas. Porém, 5 amostras foram analisadas, sendo que 4 delas correspondiam à variante P1, que é a mais preocupante no Brasil no momento. Além disso, outros estudos indicam que a incidência dessa variante em Manaus gira em torno dos 75%. Outro ponto ainda é que essa variante também é responsável por cerca de 30% dos casos no Chile.
E como vimos, a Coronavac está de fato funcionando por lá. Apesar desses trabalhos ainda não terem passado por todas as etapas de revisão científica, já é possível afirmar que a Coronavac possui um nível satisfatório de proteção contra a variante brasileira. Vamos ficar de olho caso tenham mais estudos a respeito dessa mutação do vírus. Falando em Chile, podemos ir para a terceira pergunta do vídeo. Por que os casos estão subindo tanto no Chile, mesmo após a vacinação em massa? Para responder, vamos ver alguns números importantes. Hoje, o Chile possui quase 40% de sua população vacinada com pelo menos uma dose. E se analisarmos o número de casos, realmente vemos que a situação por lá é semelhante ao início da pandemia no meio de 2020. O principal fator que explica esse aumento expressivo nos casos é a reabertura do lockdown. Isso porque o Chile teve restrições rigorosas até novembro de 2020. E a partir daí, o governo adotou uma reabertura praticamente total, ao invés de reabrir gradualmente. Assim, podemos ver que em torno de um mês depois da reabertura, os casos já começaram a subir. A campanha de vacinação no Chile começou em dezembro, logo depois da reabertura, com a vacina da BioNTech do Pfizer. E a Coronavac começou a ser usada só no fim de janeiro de 2021. Nesses dois momentos, o número de casos já tinha uma tendência de aumento considerável. Além disso, temos que levar em conta que nessa época, grande parte da população estava entrando de férias e liberada para aproveitar as festas de fim de ano praticamente sem restrições. E que as primeiras pessoas a serem vacinadas foram os profissionais da saúde e os idosos. Assim, as vacinas não tiveram muita chance para frear o contágio. A única informação relevante sobre a Coronavac nesse contágio é que, como vimos, é essencial tomar a segunda dose dela para que a proteção seja máxima. Isso porque em outro estudo, feito pela Universidade do Chile, foi observado que em relação ao fator de infecções, a efetividade é maior que 50% apenas após a segunda dose. Mas depois da primeira, esse valor é bem menor, sendo em torno de 3%. Isso ajuda a entender melhor por que os óbitos não aumentaram tanto no Chile. Como podemos ver nos gráficos, o número de mortes diárias se manteve praticamente estável, ao passo que os casos subiam, indicando que as vacinas estavam realmente desempenhando seu papel protetor contra a Covid-19, mesmo que a transmissão não fosse bloqueada após a primeira dose apenas. Em resposta a esse aumento de casos, o governo chileno retomou o lockdown desde o fim de março. Assim, o Chile terá tempo de dar a segunda dose para mais pessoas, e aí sim, só depois, começar a aliviar o lockdown de maneira gradual. Enquanto isso, estamos na torcida para que mais doses cheguem na América do Sul, para que as vacinas continuem ajudando a controlar a pandemia o mais rápido possível. Bem galera, a Coronavac está se mostrando bastante efetiva contra os sintomas da Covid-19, o que também ajuda a reduzir consideravelmente o número de óbitos, inclusive para a variante brasileira. Porém, ainda temos que tomar cuidado até que a segunda dose seja aplicada, já que só assim é possível ter a proteção completa e diminuir a transmissão do coronavírus de forma significante. Agora que vocês já sabem tudo sobre a Coronavac e a vacinação no Chile, já deixem o like aqui no vídeo e compartilhem. Assim vocês ajudam o canal a continuar crescendo e atingir o nosso objetivo principal, que é espalhar o conhecimento científico de qualidade. Também se inscrevam e nos sigam em todas as redes. Fico agradecido de coração. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.